Olá, eu sou Marisa Brito, do Marisa Triverso, e esse é o nosso bate-papo Triverso. Esse projeto tem a ver com questões culturais, questões digitais, e nós estamos aqui honradamente para entrevistar uma escritora excelente, e inclusive ela é referência principalmente na questão de romances históricos. Ela também é escritora infanto-juvenil, e isso é incrível. Eu me chamo Marisa Brito, sou escritora, artista e professora, e nós, do Triverso, vamos entrevistar a senhora Luzia Inês Martins. E eu quero parabenizá-la, principalmente pelo engajamento artístico, pelo engajamento literário, e dizer que é uma honra e uma lisonja estar aqui com ela, fazendo essa entrevista, porque ela é incrível. Olá, senhora Inês, tudo bem? Eu queria que a senhora se apresentasse um pouco mais e falasse por que esse envolvimento literário, principalmente voltado para a questão histórica e também infanto-juvenil. É uma honra estar na sua presença. Boa noite, Marisa, boa noite a todos que estarão assistindo, né? É uma honra, né, estar aqui com você, uma pessoa que eu já admiro muito, que eu fico encantada, né, com as nossas mensagens, as nossas conversas através das redes sociais, e já coloco, né, essa importância das redes sociais para que nós possamos estreitar laços, né? Estamos distantes fisicamente, mas ligadas por um gosto muito grande, um prazer muito grande que vem da literatura, do desejo de falar de literatura, de comunicar, né, através da literatura aos nossos leitores todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E, né, eu sou mineira, né? Nasci na cidade de Nova Era, uma cidade pequena do interior, e atualmente eu moro em João Monlevade. Me formei em pedagogia e desde criança eu tinha um gosto muito grande pela literatura, por escrever. Eu escrevia poemas. Meus 3 primeiros romances surgiram na adolescência, e este gosto, né, pela literatura, eu sempre falo que creio vir, né, da minha avó, porque a minha avó materna, ela sempre gostou muito de literatura, ela nos contava histórias. Então, desde criança, eu tinha o desejo, o gosto, aquela coisa do olhar brilhando, né? De ouvir ela contar histórias. E cresci, talvez embalada pelas histórias que ela contava, né? E os primeiros romances surgiram também, são romances históricos, e eles surgiram de uma maneira tímida, daquela época que eu vivi. Eu sempre falo, a Luzia de hoje não é a Luzia que escreveu há 30 anos atrás, com certeza, né? A gente está sempre crescendo, isso é muito bom, né? Que a gente não perca a nossa serenidade, a nossa humildade para estar sempre buscando aprender, estar sempre querendo mais, né? Estreitando laços com pessoas tão maravilhosas como a Marisa, como outros colegas. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. E é isto.
Eu queria, é porque é muito curioso, a gente sabe que vários temas assolam o nosso mundo literário, a questão do amor, da saudade, que são demais abordados, a questão também do terror, do suspense, mas é difícil encontrar alguém que aborde de forma aprofundada em sua em sua questão literária, a questão histórica, de onde vem tudo isso, essa questão lá do engenho, de onde vem essa perspicácia, essa audácia toda para abordar um período que a gente não viveu e que há riquezas de detalhes, que eu achei super curioso isso, eu fiquei muito pensativa, inclusive, porque é como se a senhora tivesse fazendo uma regressão, até, digamos, espiritual, e ter vivenciado aquilo de fato. Como é que foi esse processo criativo todo para fazer essa obra aí, que é muito importante? É interessante quando você coloca, né? Porque algumas pessoas que leem, elas falam como, né? Como acontece essa minha capacidade de escrever sobre algo que eu não vivi e como eu escrevi isso com tanto domínio, com tanta clareza, né? Na verdade, primeiro, eu creio ser um dom que, né, que advém de uma força maior que nos move, que nos conduz, né, e que cada um tem a sua crença, né, dentro da crença de cada um. E então, envolta, né, nesse desejo, nessa vontade de escrever, eu também me apego às pesquisas, né? Por exemplo, para me escrever O Segredo das Mulheres do Engenho, eu fiquei mais ou menos um ano fazendo pesquisa. E essa pesquisa, ela vai nos cativando cada vez mais, vai nos prendendo. Então é algo assim que nos faz escrever de uma forma, nos faz escrever, pesquisar, né? De uma forma leve, gostosa, responsável, né? E escrever romances de época, eu talvez por ter nascido e fui criada em uma fazenda. A minha família tem uma fazenda, essa fazenda até hoje, é uma fazenda com mais de 100 anos. E não sei se de lá vem essa inspiração, essa força. Eu sou uma pessoa assim, muito conectada à natureza, eu gosto de estar na natureza. E eu creio que a natureza, ela nos fortalece, nos inspira ainda mais, nos faz estar mais atentos, né? E para mim é algo divino, eu não conseguiria explicar, né? Então é isso, essa força que me faz trazer, né? Essas temáticas que estão lá no passado e que quer queira, quer não, né? De uma forma ou de outra, ela ainda que seja mais leve ou até mais forte, ela ainda está presente na nossa sociedade atualmente. E também é uma forma de que nós possamos ler, refletir sobre um passado e procurar, né, melhoras para uma sociedade que a cada dia está se formando. É verdade. E essa sutileza toda e essa sensibilidade toda me lembrou até um conterrâneo seu de Minas Gerais, que é o Chico Xavier,
que ele abordava temas, tinha situações que ele falava com tantos detalhes por conta da sensibilidade espiritual dele, por ser médium. E eu creio que os solos mineiros tenham essa força, assim, essa cereja do bolo, assim, é muito, muito, porque é incrível essa sensibilidade toda que a gente encontra dentro de obras, dentro de abordagens também, de doutrinas, enfim, e eu fico encantada, enfim, é algo que realmente deixa os olhos brilharem demais. E é uma coisa também que a gente precisa abordar, não só a questão dessa questão histórica, enfim, mas é um tema também que, dentro do livro, que é atemporal, que quando a gente participou naquela conversa do café literário, Itália, é algo que aborde a questão da mulher, que é muito importante. E eu tô doida para ler cada vez mais esse livro, eu estou, assim, ansiosa para lê-lo na sua completude, porque quando colocaram em pauta lá essa questão da mulher, a gente vê que isso é atemporal, é algo que é vivo hoje em dia. E olha que naquela época do engenho não tinha tanta informação assim, e a mulher não tinha tanto direito. E hoje em dia a mulher sofre com a mesma coisa, com os mesmos danos, mesmo tendo direitos e mesmo tendo informações. É algo que a gente precisa lutar, fortalecer a luta feminista, feminina também, para que a gente não seja tão ridicularizada, tão violentada dentro da nossa sociedade. E esse livro, ele traz uma pauta muito, muito interessante. Essa sensibilidade tem alguma inspiração em alguma coisa, e algo que aconteceu, enfim? Enfim, como foi para se chegar nesta pauta dentro desse livro? Antes de responder a sua pergunta, né, eu vou colocar o seguinte, que fazendo mais pesquisas, porque as pessoas, né, que leem aqui, ele está até aqui comigo, as pessoas que leem O Segredo das Mulheres do Engenho, elas me pedem a continuidade da história, né, a segunda parte da história, e eu já estou envolvida em mais pesquisas, e já comecei a escrever, né? Eu vou trazer essas mulheres ainda mais fortes, mais guerreiras, mais capazes, né? Do que elas foram nessa primeira parte da história. Elas foram muito guerreiras aqui. Mas, então, pesquisando, né? Eu estou com uma lista de mais ou menos 6 mulheres, né? Quando você coloca essa questão da importância da mulher se colocar na sociedade. Então, mulheres que lutaram bravamente, mulheres que foram, inclusive, até que estavam à frente de quilombos, de movimentos, e que a história não fala dessas mulheres, né? A história apagou essas mulheres. E aí, respondendo à sua pergunta, eu coloco o seguinte, que quando eu estava fazendo uma visita, aqui em Minas tem a famosa Serra da Piedade, que é numa cidade próxima a BH, e nós estávamos lá e visitando a parte mais baixa, onde tem um antigo mosteiro, um mosteiro que na cidade de Caeté, ele foi criado por um padre, na época ainda que existia a escravidão, e esse padre, ele era muito sensível a essas questões daquela época, a violência que os escravizados sofriam, as questões, né, que tinham naquela época. Então ele criou esse mosteiro no intuito de acolher principalmente meninas que ou eram abandonadas ou não tinham famílias.
E aí, ouvindo histórias, né, relatadas por uma pessoa que estava responsável por nos passar a história daquele local, né? Então, alguns fatos me tocaram muito. E eu voltei de lá muito apreensiva, preocupada, querendo pesquisar um pouco mais. E comecei a pesquisar sobre a infância no período das grandes navegações. E a pesquisa foi me envolvendo e trouxe para a temática, né, do período da escravidão. E aí tem um segredo que eu trago, né, que é o ponto-chave da história, né, e que eu faço é uma forma de colocar, né, o que acontecia e que, na verdade, eu, no meu período de história, né, de estudo nas escolas, eu não fiquei ciente deste fato. É aquela coisa, né, que a escola, a sociedade não nos contou todas as verdades e muita coisa foi escondida. E eu resolvi escrever e trazer esse segredo nessa história. É demais importante tocar nesse ponto, porque há muita coisa escondida, principalmente com relação às nossas lutas, principalmente com relação à questão da mulher, porque a gente sabe que nós, infelizmente, em pleno século XXI, com a globalização, com as informações digitais, nós ainda estamos nessa sociedade patriarcal. E é um alerta, inclusive, porque a gente precisa ter essa sensibilidade de que a sociedade não deve ser totalmente, não deve ser, aliás, patriarcal, deve ser universal. A gente não precisa desse domínio todo, já que a nossa contextualização, a nossa conjuntura histórica, geográfica, social, filosófica, enfim, é outra. E a gente precisa ter essa união e ter obras literárias que abordem isso, porque é um alerta, e é algo que faz com que nós sintamos cada vez mais essa vontade, essa instigação de refletir enquanto seres de uma sociedade, enquanto agentes de transformação social, não é? E eu fiquei muito contente por conta da indicação, muito, muito presente, e por conta também da participação no Prêmio Jabuti. E qual foi essa sensação? Eu queria da senhora, como é que a senhora está se sentindo com relação a esse acontecimento incrível? Na verdade, o segredo das mulheres do engenho geralmente, né, as pessoas perguntam se a gente tem uma obra que a gente gosta mais. Eu já publiquei 9 livros, né, tem infanto-juvenil, um de poemas e os romances. E aí, o que eu havia falado com você anteriormente, né, nós vamos buscando crescer mais, pesquisar mais. Antes eu trabalhava na educação, eu não tinha tanto tempo para me dedicar à literatura como eu estou me dedicando agora, né, após aposentar, né? E aí, quando eu escrevi O Segredo das Mulheres do Engenho, algumas pessoas que... primeiro, eu até não havia falado com você, quando eu escrevi o primeiro capítulo, eu fui convidada para participar de um workshop pela editora Mágico de Oz. E o desejo dessa editora era que nós escrevêssemos, um grupo de mulheres, né, de escritoras, escrevessem um livro único. Só que o que aconteceu? Aí nós fizemos a inscrição, né? Eram 60 escritores.
Inclusive, tinha um escritor angolano. E dentre os 60 escritores, o primeiro capítulo dele foi selecionado. E aí eu já comecei a falar para algumas pessoas, mostrar o primeiro capítulo, algumas pessoas, nossa, você começou muito bem, tá forte, né? Você começa de uma forma bem forte a história. E eu já fiquei feliz com esse fato. E depois, né, eu escrevi né, passa por aquele processo de revisão, vai para a editora, aquela coisa toda. Antes do Jabuti, ele foi finalista no Prêmio Ecos da Literatura. Eu estive em São Paulo há mais ou menos, acho que 2 meses atrás, se não me engano, na verdade, são selecionados 3, né, na categoria romance, todas as categorias são selecionadas 3 obras, e ele ficou em segundo lugar. Fiquei super feliz com isto. E aí eu, né, através da Literíssima, que é uma editora de BH, que eu publiquei o livro, eles inscreveram ele no Jabuti, né? Eu pedi que inscrevesse, ele também está inscrito em outros concursos, e eu não esperava, né? Até que as meninas, eu participo da AGEB, que é a Associação de Jornalistas Escritoras, tem no Brasil inteiro, né? E aí as meninas de Minas, elas começaram a postar, né? Duas foram também selecionadas para o Jabuti em uma outra categoria. E aí eu me lembro que uma profissional da editora estava, não me lembro se é de férias ou era um período de recesso. Aí fiquei naquela ansiedade, mandei mensagem, ela falou que só retornaria daí 5 dias. Aí depois ela me mandou o comprovante, né, de que ele havia sido selecionado para o Jabuti. Aí eu fiquei super feliz, lógico, né? A gente não deixa de ficar envaidecida, feliz, orgulhosa, né? Assim, tudo com muita serenidade também, com muita sabedoria, porque a gente sabe que agora, né? Esses livros, eles passam por uma banca examinadora, né? Que são os juízes, os livros são lidos, mas o fato dele ter sido selecionado para o Jabuti já me deixa muito feliz. E também aqui em Minas, a Academia Mineira de Letras, ela faz um evento de lançamento coletivo, né, de livros que foram publicados no ano anterior. Mas é feita também uma seleção. Então eu me lembro que eu vi lá na rede social, no Instagram, né? Aí eu resolvi, e eu ainda mandei até pelo Sedex, né? Registrado, tudo bonitinho para o livro não se perder, porque a gente tem que enviar um livro lá para a academia. E ele ficou, foram 12 livros selecionados. Aí eu fiquei super feliz, né, dele ter sido selecionado também para esse lançamento coletivo. Aí fui para lá, foi onde eu conheci a Patrícia Lucchesi, que é uma escritora fantástica também, né? E é isso, e a gente fica feliz, claro, com certeza, né? E tenho, assim, recebido convites. Eu estive em Ouro Preto, né? Quando você estava aí falando da força que tem em Minas, né? Eu gosto demais da cidade de Ouro Preto. É uma cidade que a história pulsa, né? A história parece que tá pelos ares e tá pelo chão, por todos os espaços, né? Eu sei que é uma cidade que carrega um sofrimento muito grande, né? De antigos escravizados que viveram lá, mas eu prefiro ver a beleza e não sei, eu me sinto feliz em Ouro Preto, eu gosto da cidade de Ouro Preto. E é isso aí que a gente... feliz com isso. Sim. Eu estou muito
feliz com isso, porque a senhora também é uma referência para mim. Eu busco referências, assim como a senhora, como o Carlos Drummond de Andrade. Enfim, eu sou apaixonada por novos horizontes. Tá certo que eu amo o meu estado, mas eu gosto assim de vasculhar, de desbravar, de conhecer outras culturas, porque isso, querendo ou não, né, acaba fazendo com que a gente aprenda, evolua e tenha um pouco mais de sensibilidade para com o outro também, que é porque a gente acaba vendo que as pessoas são diferentes, mas que cada um complementa e ajuda o outro também nesse sentido. E eu fiquei muito feliz também de poder conhecê-la, ainda que distante. Meu coração amapaense, saldo seu coração mineiro. E eu fiquei muito feliz também em saber que aí tem um inverno literário que se passa no mês de julho, não é? Isto, sim, sim. E aqui, olha só como a nossa questão cultural, a nossa questão geográfica é muito, assim, digamos que maluquinha. Aqui no Amapá, nesse mesmo período, se passa o verão literário. Olha, Enquanto é inverno, enquanto aí a gente está nessa situação climática aí, né? Aqui já é uma outra história. E eu fiquei assim, olha que curiosidade, olha como é que é o nosso Brasil, olha como é que é a nossa literatura. Seja no inverno ou no verão, sempre há discussão literária. E eu acho muito incrível isso tudo. é, E, é, e a gente já tá... Pode falar, desculpa. não, eu só gostaria de falar, né, que eu fico muito feliz, porque a literatura, ela tem me proporcionado conhecer pessoas tão belas, tão maravilhosas, tão sensíveis. Eu também me sinto muito honrada, muito feliz, quando você fala que eu sou uma referência para você. Eu também vejo em você uma referência muito gostosa, sabe, assim, esse seu carinho, seu jeitinho. Então eu tenho me sentido muito feliz, sabe? Ontem mesmo, né? Ontem não, foi ontem de ontem que eu estive num evento de literatura numa cidade próxima e eles me perguntaram, né? O que hoje a literatura representa para mim? Eu falei, nossa, a literatura para mim é como o ar, como o sangue que corre nas veias, e ela tem me presenteado com o direito de conhecer pessoas tão bacanas, tão maravilhosas como vocês. Como vocês, é muito bom. Eu fico feliz também de escutar tudo isso e dizer que eu sou uma aprendiz, ainda eu sou uma eterna aprendiz, eu ainda estou caminhando, eu tenho que muito aprender ainda com a senhora, com vários escritores que já estão aí há muito tempo. Eu sou uma eterna aprendiz e eu fico muito feliz também por ter esse mecanismo digital, porque através dele é possível romper essa barreira, pular muros e encontrar pessoas, encontrar fazeres literários que realmente fazem a diferença na nossa vida. E já como a gente já está no nosso rito final aqui do nosso bate-papo, enfim, eu queria perguntar uma coisa para a senhora e pedir para a senhora deixar uma mensagem. A pergunta é a seguinte: se você acordasse e não tivesse literatura no mundo, como você se sentiria? E qual é a mensagem que a senhora pode dar para os jovens com relação à literatura? Por que ela é importante? Que mensagem a senhora tem a deixar nesse nosso momento final? Eu creio que acordar, né, sem ter a literatura, ai,
talvez eu seja dramática, mas para mim seria o fim, sabe? Porque a literatura, ela é vida, ela é beleza, ela é sensibilidade, ela nos toca, nos alimenta, né? Nosso corpo precisa de alimento e nós também precisamos nos alimentar, né? Com bons textos, boas histórias, poemas, com obras de arte maravilhosas, né? Mas a gente aqui está falando em especial, né? Está enfatizando a literatura. Então, a literatura para mim né? Acordar sem a literatura é acordar sem vida. E aí é sofrido, é triste. É como se fosse um universo cinza, né? Imagina um grande vulcão espalhando cinza por todo o universo. Isso seria triste demais. Então, eu prefiro acordar e saber que a literatura está do nosso lado, está à nossa frente e está em todos os lugares que a gente tem o direito de estar, né? E vamos dizer que a literatura são as flores que embelezam os jardins, né? Imagina um jardim sem flores, talvez seria o universo sem a literatura, né? Eu nem falo planeta, eu falo o universo mesmo. E eu aproveito para deixar, né, um recado a todos que leiam mais, né? A literatura cientificamente é provado, né? É comprovado que as pessoas que leem, elas são beneficiadas de diversas formas, né? Que seja no intelectual, na oralidade, na própria escrita, né? Para que nós possamos escrever, nós temos que ler também, ler muito. E a questão também, né, da mente, né? Nós sabemos que o mal de Alzheimer, né? Quando nós lemos muitos problemas mentais, muitos problemas emocionais, né? Podem ser evitados através da literatura. E a literatura, ela tem o poder, né, de nos fortalecer. Eu estou lembrando aqui da frase do Monteiro Lobato, né? Um país se faz com homens e livros, né? E que esse fazer seja muito mais do que um fazer voltado para o materialismo, né? Que seja um fazer voltado para a humanidade, para os valores, para o brilho, né? Despertar o brilho no olhar, tudo que é belo, que possa estar, né? Que possa voltar a florescer em meio à nossa sociedade. Então, ler Verdade. É maravilhoso, é muito bom. Ler é algo que transcende a alma, é algo que realmente é incrível, é um fim terapêutico que realmente salva a vida até, porque quando a gente exercita a mente e quando a gente acaba lidando com histórias que muitas vezes a gente se encontra, se vê nessas histórias, é como se a gente estivesse sentando no colo de alguém muito especial. E, enfim, a leitura e a escrita também, o processo literário como um todo, é o nosso H2O emocional de cada dia. Então, quero agradecer a participação, dizer que nós já estamos nos nossos
segundos finais e dizer que a senhora é incrível, é minha referência, a senhora está de parabéns e que eu desejo muitas bênçãos em todos os setores da sua vida. Amém, é recíproco, né? Desejo a você também, você é uma pessoa maravilhosa, é muito bom dialogar, conversar com você, né? Aos leitores, a todas as pessoas, né? A esse estado tão maravilhoso que está distante de Minas, mas também que é muito belo. O nosso Brasil é muito rico, muito forte, muito poderoso, né? E eu deixo um abraço com muito carinho, né? Que vocês, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, né? O Instagram é @escritora Luzia. Se quiserem a minha obra, pode mandar mensagem, eu envio através dos correios, né? E estou aqui para responder mensagens, para conversar. É um prazer muito grande, é uma alegria enorme, com certeza. E obrigada, e tudo é recíproco. Então, esse foi o segundo episódio do Triverso com relação ao nosso bate-papo, e essa foi a incrível escritora Inês Martins. Obrigada e bom descanso. Bom descanso. Boa noite, tchau. Tchau, tchau.